Sabe que hoje, quando o jogo tava rolando, já quase lá pro finzinho, eu me peguei pensando sobre alguns trabalhos antigos, né, de treinadores, né, que passaram pelo São Paulo, e eu tentei me esforçar, claro, com a minha memória bastante ruim, eu tentei me esforçar para encontrar um treinador que tivesse bagunçado tanto o time do São Paulo, que me trouxesse essa lembrança assim mais aflorada. Eu não consegui pensar em nenhum. Vocês acreditam? Não consegui, gente. Nem o Jardine conseguiu essa proeza, mas o Carpini conseguiu. Gente, São Paulo foi no Maracanã enfrentar o Flamengo, invicto, né, no ano de 2024. Flamengo com um elenco bem qualificado, um treinador que conseguiu se encontrar, conseguiu se ajeitar ali, né, as peças do time. E mais uma vez, o São Paulo perdeu. É novidade para vocês? Essa é a pergunta honesta que eu faço. Tem alguma novidade nessa derrota do São Paulo? Vocês conseguiram perceber alguma coisa de diferente nessa derrota do São Paulo? A única coisa que eu percebi de diferente é que hoje nem vontade os jogadores tinham. Nem isso. Sabe aquilo que eu falei nos outros pós-jogos, que a única coisa que a gente não podia reclamar desse time do São Paulo era de vontade? Que mesmo todo desorganizado, todo descompactado, ainda assim os jogadores tentavam até o fim? Lembra que eu falei isso? Pois é. Hoje não se viu isso. Claro, no segundo tempo, com algumas modificações, também com o fato do Tite ter tirado o melhor do Flamengo, deu uma diminuída no ímpeto do Flamengo, e aí o São Paulo conseguiu tocar a bola, né? Mas sempre naquela de chuveirinho. E até fez, né? Diminuiu com o Ferreira. Mas não teve grandes chances de empatar o jogo. Não tinha expectativas para isso. Pelo menos, é assim que eu vejo. E hoje eu não vou falar do Carpini. Sabe a única coisa que eu vou falar do Carpini? É que eu acho de uma cretinice sem tamanho o que está sendo feito com ele. Às vezes a gente esquece que o cara que está treinando o nosso time, ele é um ser humano, como todos nós. Eu acho que ninguém aqui gostaria de passar pelo que ele está passando. Ai, Ana, mas ele ganha 400 mil reais por mês. Eu sei, gente, mas mesmo assim ele é um profissional. E ele deve ser tratado como um profissional. Imagina só, vocês estão lá trabalhando no trabalho de vocês. Por mais que seu trabalho seja ruim, você está lá trabalhando e aí você começa a descobrir, através de outras pessoas, que o seu chefe já está fazendo entrevistas para colocar alguém no seu lugar. Imagina como que vai ficar o seu psicológico. Então eu não vou falar do Carpini, a não ser da cretinice que está sendo feita com ele. Porque ele tem que cair? Óbvio que ele tem que cair. Eu tô falando isso há 5, 6 jogos que eu tô falando que ele tem que cair. O Carpini tinha que ter caído no momento em que o São Paulo foi eliminado contra o Novo Horizontino e ele ficou à frente do time treinando há 20 dias. Estreou contra o Tadieres na Libertadores não jogando nada, permaneceu não jogando nada contra o Cobresal e fez a mesma coisa contra o Fortaleza e permaneceu lá, só balançou no cargo contra o Fortaleza. Então quem que tá errado nessa história? Vocês acham que é o Carpini que tá errado? Não, gente. Quem tá errado nessa história é a diretoria do São Paulo. É o presidente do São Paulo. Sabe o que eu acho do presidente do São Paulo? Normalmente ele não gosta, né? E ele costuma vetar as pessoas que falam mal dele. Mas como eu não tenho medo algum de ser vetada de absolutamente nada, eu não devo nada pro Júlio Casares, eu vou falar. O Júlio Casares é um covarde. De marca maior. Ele é um covarde. Essa diretoria do São Paulo é uma diretoria covarde. E é extremamente cretino e antiético o que eles estão fazendo com o Carpini. E não só o que eles estão fazendo com o Carpini, o que eles fizeram com o Rogério Ceni, o que eles fizeram com o Hernan Crespo. Ou vocês esquecem que o Hernan Crespo foi demitido e no mesmo dia o São Paulo anunciou o retorno do Rogério Ceni, que já estava sendo negociado pelas costas do Crespo. É o modus operandi dessa diretoria. É assim que eles agem. E eles não têm vergonha de ser assim. E eu falo pra vocês abertamente,
tá? Os títulos que o São Paulo ganhou na gestão Júlio Casares, principalmente a Copa do Brasil, mascarou um pouco do que ele vem fazendo na gestão do São Paulo. O sócio torcedor do São Paulo piorou, tá? Inclusive teve aumento nos preços do sócio torcedor, piorou. A Total Acesso é uma porcaria para comprar ingressos em jogos decisivos. O São Paulo tá com dívida que só aumenta. E ele faz isso com todos os treinadores que passam por aqui. E se o Dorival colecionasse derrotas igual o Carpini está colecionando, seria dessa forma com o Dorival. Eles agiriam pelas costas do Dorival. Vocês precisam ter culhão para mandar o treinador embora. No momento em que ele estreou com derrota, jogando mal contra o Tadieres, depois de parar 20 dias para treinar o clube, era o momento de vocês demitirem ele e serem honrosos com a pessoa. Porque ele pode ter todos os defeitos do mundo, mas ainda assim ele é um ser humano. Ainda assim. E ele merece ser tratado com respeito. Assim como qualquer treinador aqui no Brasil. Treinador do Brasil, treinador de fora, independente do que seja. Não deu certo? Não deu certo. Vida que segue. Tá demitido e vai atrás de outro técnico. O futebol é isso, gente. Futebol é resultado. Se o treinador não entrega resultado, você troca. O que a gente viu hoje em campo foi bizonho. Eu nunca vi um futebol tão ridículo igual esse apresentado pelo São Paulo. Hoje o Carpini estava tão desesperado que ele desmanchou a linha de 3 zagueiros. Ele tirou um zagueiro para colocar o time mais ofensivo. Só que ele deixou o Luciano com a mesma vontade que eu tenho de levantar 5h20 da manhã para trabalhar. 90 minutos em mais acréscimos em campo com o Luciano. E ele tirou o Caleri. Belas escolhas. Excelentes escolhas, eu diria. Mas foi horrível. O futebol do São Paulo foi horrível. O futebol do São Paulo tem sido horrível, só que hoje conseguiu se superar. Eu tô pra dizer que hoje foi a pior partida do São Paulo no ano. Foi feio de ver. Eu rezava pra acabar. Inclusive, eu deixo uma pergunta pra vocês. Vocês já agradeceram por vocês terem o Rafael no time? Porque hoje a gente tomou 2 gols graças ao Rafael. Porque se ele não tivesse no gol, a gente tinha tomado 6, 7. Quem vê assim o resultado fala, nossa, mas o São Paulo nem sofreu tanto. O São Paulo foi humilhado pelo Flamengo. O São Paulo não sofreu, não. O São Paulo foi pisoteado pelo Flamengo. Se não fosse o Rafael, a gente tinha tomado a goleada histórica. Conta quantas defesas difíceis o Rafael fez na partida. Várias. Era para ter sido uma humilhação histórica. E só não foi porque o Rafael não permitiu. Ele não deixou. Senão a gente tinha saído do Maracanã, sei lá, com a sacola cheia de gol. Cheia. E aí seria ótimo, né? Porque pra coroar o trabalho do Carpini, fechar com chave de ouro aí, uma derrota com goleada pro Flamengo. Porque a diferença é discrepante, é absurda a diferença entre Flamengo e São Paulo. É absurdo. A diferença de qualidade de futebol apresentado. É absurdo. O Flamengo sempre com as linhas muito bem estruturadas, a zaga jogando bem juntinha, tudo muito bem compactado, os jogadores de velocidade, mais o Pedro lá na frente. Um time completamente diferente do São Paulo. Sabe o que parecia? Adulto versus criança. O adulto era o Flamengo e a criança era o São Paulo. O segundo gol do Flamengo, o Pedro humilhou o time do São Paulo. Ele botou pra dançar uns 3, 4 ali. Que, inclusive, tem jogador do São Paulo que não tá justificando essa titularidade não, viu? Não tá justificando. E mais pra frente, se continuar sendo titular, aí eu vou falar, vou dar nome aos bois. Por enquanto eu não vou falar nada não, porque eu sei que o Carpini conseguiu destruir com o time do São Paulo. Ele conseguiu acabar com tudo que tinha no São Paulo. Ele acabou com o sistema defensivo, ele acabou com o meio de campo, ele acabou com o ataque, ele acabou com tudo. O São Paulo é um time que não passa medo em ninguém. Nem se o São Paulo jogasse contra 11 tartarugas, o São Paulo passaria medo nas tartarugas. De forma alguma. É um time inofensivo. A gente sempre começa o jogo pensando, meu Deus do céu, qual será a humilhação que a gente vai passar hoje? E eu sempre falo, nossa, esse jogo tá ruim, hein? E aí chega o próximo pra me surpreender. Porque o próximo é sempre pior do que aquele que a gente tá assistindo. E é isso. Agora é esperar, né? Mais uma vez, a diretoria botar o cara pra rodar, né? Porque agora, obviamente, o Carpini vai cair, não tem como ele continuar no comando do São Paulo. Acredito que até ele saiba disso, devido ao que foi vinculado nos últimos dias.
E a ver quem a diretoria vai trazer. Vamos ver quem vai ser o coitado da vez, que vai servir de escudo para essa diretoria covarde e amadora. Vamos aguardar, né? Porque é só o que resta pra gente. É torcer. 2 rodadas, 0 pontos somados e zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. E digo logo, o Campeonato Brasileiro não é um campeonato aonde você pode vacilar, né? Não é. Mas vamos aguardar, vamos ver quem vai ser o coitado da vez aí, que vai servir de escudo mais uma vez para essa diretoria do São Paulo, porque eles adoram se esconder. Sabe quando eles aparecem? Vitórias, títulos, é assim que eles aparecem. E o que nos resta? Torcer. O que mais a gente pode fazer, né?